E a gente recebe aqui no estúdio, a partir de agora, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, é a 13ª Região, TRT, 13ª Região, a desembargadora Hermenegilda Leite Machado. Boa tarde, desembargadora, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos começar logo pela participação do TRT hoje, no lançamento dessa campanha, antes que aconteça, né? Que é uma campanha de prevenção à violência contra a mulher, mais uma campanha que se lança. O Tribunal Regional do Trabalho também teve sua participação hoje nessa solenidade, não é? Sim, interessante. Achei interessantíssima essa iniciativa da Prefeitura pelo seguinte, como você sabe, a violência contra a mulher, ela está cada dia mais aumentando e o tribunal não pode se furtar a isso, em que pese ser um tribunal destinado a julgar causas trabalhistas, mas ele também tem a sua vertente social. E a violência, ela está não somente nas mulheres, digamos assim, que esteja fora do trabalho, nos lares, mas inclusive as situações de trabalhadoras que também sofrem violências. Muitas vezes tem casos em que a mulher, marido e mulher trabalham no mesmo lugar, por exemplo, e a mulher está sofrendo a violência e muitas vezes tem uma medida cautelar que é para ele se afastar, e aí tem outras implicações jurídicas. Eu estou só dizendo no que toca ao direito do trabalho, mas foi importantíssima. Por quê? Porque a violência, infelizmente, o machismo, ele está na base da estrutura do patriarcado. Então, mudar essa cultura é algo que não se muda da noite para o dia. Mas também você não pode desistir e dizer assim, eu vou cruzar os braços porque nada vai mudar. Não. Eu acho que são medidas pequenas como essa que vai fazer com que um dia a sociedade entenda que a mulher é um ser humano tanto quanto o homem e que merece o devido respeito. Então, isso também, o Tribunal do Trabalho, ele também tem as suas pautas sociais. Tanto é que nós temos o combate ao trabalho infantil, temos o combate ao trabalho análogo à escravidão, temos a campanha pelo trabalho seguro, ou seja, nós também temos as nossas campanhas de cunho social. E a violência contra a mulher é uma delas. Tanto é que no ano passado, eu era vice-presidente, corregedora e também ouvidora da mulher. A gente até lançou uma cartilha sobre a violência, a gente abriu canais tanto para as servidoras como também para o público externo que necessitasse de um canal. Não é que a gente fosse resolver, digamos, para o público externo, não é que a gente fosse resolver o problema dela, mas nós seríamos ou somos um canal para levar essa denúncia aonde fosse necessário. Então, muito importante essa campanha que foi lançada hoje. Porque às vezes a violência contra a mulher ela fica silenciada, né? Muito. Seja por medo, por receio do próprio preconceito da sociedade. Né? E isso tem que ser dado exemplo de dentro para fora, né? do próprio ambiente de trabalho. Pois é, e o medo, ele assola, ele amordaça ou ele cala a mulher. Há mulheres que têm coragem de denunciar e há outras que não. E até por quê? Porque sofrem ameaças. E muitas vezes, se você está sofrendo ameaças, se você está sob pressão, por óbvio que você não vai chegar e não vai denunciar, porque você sabe que paga com a própria vida. Mas, assim, é necessário quebrar o silêncio. É necessário ver como o ditado popular que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Sim, tem que meter sim, porque senão, se a gente não se mete, mais vidas vão sendo perdidas. Eu acho que a gente tem que meter a colher para tentar salvar essas mulheres. Verdade. Agora, a senhora trouxe aí um gancho interessante na sua resposta, que é essa questão da mulher e marido trabalharem no mesmo ambiente de trabalho e ter uma medida protetiva contra o marido. É uma situação complicada? A senhora já se deparou com alguma dessa na prática, em algum julgamento? Aqui não, mas assim, em estudos de casos no nosso país, aqui a gente já teve casos sim. Agora aí, e foi uma situação que gerou muito debate alguns anos atrás, pelo seguinte, marido e mulher estão no mesmo local. Tem a determinação para que ele fique afastado, essa medida protetiva, para que ele se afaste, fique distante dela. Certo. E aí, como porque fazer? Se ele não for, também ele é demitido, e aí, né? Até porque a situação fica o seguinte, aí a medida protetiva é para que ela se afaste e a discussão maior foi quem arcaria com o pagamento desses salários. Então, o STJ já decidiu que quem deve arcar é a Previdência Social, porque na hora que ela sofre uma violência doméstica, ela inclusive passa a ter um CID, um número, um código, onde certo. ela vai ter um benefício na Previdência Social. Um código específico ali, né? E não é exatamente uma estabilidade no emprego, não é exatamente assim uma garantia no emprego. Ela terá durante 6 meses, que
a lei não diz se pode ser prorrogado, mas eu entendo que dependendo da gravidade do problema, esse prazo pode ser prorrogado, porque muitas vezes o problema não se resolve em 6 meses. Então, se você, é ela que tem que ser afastada do trabalho porque o agressor está ali e ela vai ficar prejudicada e não receber o salário, não, então tem uma lei, depois que o STF não, o Superior Tribunal de Justiça deu essa decisão, então já foi incluído, já houve um ato, não lembro agora se foi lei, se foi decreto, que já incluiu lá no rol dos benefícios sociais, para que a mulher que esteja afastada do trabalho por conta de uma medida protetiva, então ela recebe o benefício social. Certo. Agora sim, se ela volta no outro dia, quando eu digo garantia no emprego, é que se retorna, depois daquele prazo, o patrão pode dispensá-lo. Infelizmente não existe a garantia no emprego. É isso. A senhora assumiu recentemente, ao lado de doutora Rita de Castro, a presidência, a presidência e a vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho. Não é? Qual a linha mestra da gestão de vocês duas? Me parece que é a primeira vez que acontece isso no TRT, uma presidente e uma vice-presidente. Sim, nós já tivemos antes, mas assim, uma presidente e um vice-presidente. Sim, ou um presidente e uma vice-presidente, mas realmente, coincidentemente, eu sou a presidente e ela é a vice-presidente. E a gente está tentando seguir na linha do que o tribunal já vinha. A gente tem problemas estruturais que a gente está precisando rever algumas coisas. A questão da inteligência artificial a gente está estudando, porque não pode ser aplicado de uma forma irresponsável, tem que ser aplicado, a gente está estudando e vendo como aplicar e desenvolvendo os nossos próprios projetos, mas para que quando ele for adotado, ele o seja com responsabilidade. E nós já temos, inclusive, alguns para coisas pequenas, na distribuição do processo, porque, por exemplo, o PJ ele é um processo eletrônico. Certo. Então, isso já é feito praticamente por uma IA. Nós temos algumas pequenas IAs ou alguns pequenos projetos para atividades burocráticas, para atividades que ajudam no saneamento do processo. Agilizar a tramitação dos processos, das ações que correm, que é a segunda instância no caso, não é isso? O tribunal, ele tem a primeira instância, que é onde o processo começa. E a segunda instância para onde vai depois que o juiz aqui dá uma sentença. E aí depois que ele dá a sentença, se as partes recorrerem, esse recurso vai para o tribunal e lá é uma decisão colegiada. Então, o nosso tribunal, que é um tribunal pequeno, somos 10, temos só 2 turmas compostas de 3 desembargadores e aí geralmente é um colegiado que decide. Claro, quando é um pedido liminar, a decisão é monocrática. Mas há, né, um momento de disruptura dessa relação de trabalho, muito por conta de alguns aplicativos até que apareceram, como aplicativos de transporte de passageiros, e essa relação, esse vínculo é muito precário na relação do trabalhador, do que presta o serviço, com a empresa, que às vezes nem tem sede no Brasil, sede oficial, tem uma filial lá, um escritório. Como é que fica isso? Pois é uma situação, essa pergunta ela é bem interessante, porque é uma pergunta que ela está sendo objeto de estudo nas universidades, nos tribunais. Nas universidades são vários os cursos que estão fazendo pesquisa, tanto a área de sociologia, de direito, todo mundo está pesquisando isso. Porque, na realidade, aqui nós tivemos aqui no Brasil uma socióloga, eu lembro só o sobrenome dela, que é Abílio, onde ela cunhou o termo uberização do trabalho. Certo. Mas eu já vi um outro autor, inclusive um colega meu lá do Rio Grande do Sul, onde ele cunhou a expressão plataformização, que eu acho mais interessante. Não estou desconsiderando o trabalho da socióloga, porque o trabalho dela é interessantíssimo. Mas quando ele diz plataformização, então ele tem uma maior abrangência. Sim. Quando ele diz uberização, mesmo que se refira à plataformização, não deixa de ficar vinculado a uma determinada empresa. E são várias as empresas, não são mais dezenas, são centenas. E aí, quando você falou dos entregadores, isso aí é apenas uma ponta, sabe, daquilo que a gente consegue enxergar. É um trabalho altamente precarizado. Só que quando também você vai por trás disso, há uma espécie de, não sei se de lavagem cerebral, não vou usar essa expressão não, mas quando as pessoas começam a colocar na sua cabeça que você é um autônomo, que você é dono do seu trabalho, que você é dono do seu tempo. Não deve nada a patrão. Que você tem toda essa liberdade,
tudo isso é um discurso que já vem sendo construído há algum tempo, onde você se vê hoje com ódio à CLT, acha que a CLT é a causa de todos os males, e de repente você se vê trabalhando 12, 13, 14 horas, não são todos, por óbvio, Sim. mas uma grande maioria. E aí o que você ganha é suficiente para você viver o dia. E aí você não tem como contribuir para a Previdência Social ou para fazer um seguro privado. E aí você sofre um acidente. Aí você pode perder a vida, ou perder um braço, ou uma perna. E aí, outro dia, como no meu discurso, eu até perguntei, mas aí foi chamando a sociedade para refletir comigo. Que sociedade nós queremos? Uma sociedade de inválidos e desvalidos? Porque esses jovens estão perdendo a vida, estão ficando inválidos. E não há nada que possa cobertá-los, não há uma cobertura social, entendeu? E aí o discurso da empresa, ou a defesa delas, é que não, é que elas são empresas de tecnologia, que isso não é uma relação de emprego. Não vou fazer muita diferença, embora haja diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. O que eu quero dizer é que ali há uma relação de trabalho e ele é subordinado. Ele é subordinado não por óbvio, não tem uma pessoa, um administrador, um gerente, um chefe de setor. Mas tem um CNPJ. Mas tem um CNPJ e tem um algoritmo atrás da máquina. Sim. Que está comandando a sua vida. É ela quem direciona o cliente para você. É ela que fixa o preço. É ela que, se você for mal avaliado, ela vai lhe dispensar. Uhum. Então, há uma relação de trabalho, é uma nova forma de relação de trabalho, extremamente precarizada, e eu penso assim que o parlamento, o nosso Congresso, deveria pensar numa forma de como assegurar direitos mínimos para essas pessoas. Porque se você vê, a maioria deles, a maior parte deles, é de gente jovem. Verdade. Então, daqui a pouco nós seremos o quê? Uma sociedade de velhos e uma outra parte da população, pessoas inválidas. Sabe? Verdade. Então, esse tema ele requer uma reflexão. E quando diz que tem um CNPJ por trás, está dizendo que ali tem o quê? Que ali tem uma pessoa jurídica. Exatamente. E uma pessoa jurídica é o quê? Uma pessoa jurídica não adoece, uma pessoa jurídica não sente fome. Se for um CNPJ, se ela for uma trabalhadora, se for mulher, não vai poder engravidar, ou pode engravidar, mas não vai ter direito a uma licença maternidade. Nunca vão se aposentar, porque afinal de contas, PJ, pessoa jurídica, como a gente sabe, ela é uma ficção. Não é, eu não sou contra, por exemplo, a figura da pessoa jurídica. Existe para as empresas. Elas são pessoas jurídicas e até uma pessoa individual. Quando eu falei exatamente isso, era da empresa, no caso da empresa, não do empregado. Pois é, mas na hora que o empregado tem um CNPJ e ele diz, porque eu sou um MEI, porque eu sou um PJ, ok, meu amigo, tu está conseguindo contribuir, estás fazendo algum seguro. Fazer uma poupança. Pois é, tu tens quando chega um final de semana, você pode repousar, você tem direito a férias, sabe? Se você pode tirar uma licença quando você sofre um acidente. Ao que se sabe, ao que as pesquisas estão mostrando, é que boa parte deles, uma parte significativa, estão ficando aí totalmente a descoberto com a ajuda dos vizinhos, contando com a solidariedade dos vizinhos. Ok. Vamos fazer aqui uma pausazinha rapidazinha. A gente volta nessa entrevista com a presidente do TRT, a desembargadora Hermínia Gilda Leite Machado.